aqui do Poder Executivo Federal, nós desenvolvemos e disponibilizamos, né? Eu queria, anteriormente, né, trazer um contexto para vocês, porque acho que é muito importante, inclusive porque vocês são prefeituras, a maioria do público aqui, né? E o que a gente encontrou na Prefeitura de Recife, acho que isso é muito importante, né? É uma solução que nasceu de uma prefeitura para as prefeituras. O papel do governo federal aqui neste primeiro momento, é fazer uma nacionalização, e esse foi o primeiro passo, o meu primeiro pedido aqui, né, do próprio secretário, né, o Roberto Pojo, e da ministra Esther Dweck, no sentido de que a gente pudesse ofertar isso como solução para as prefeituras também. Então, ele nasceu, né, e foi originado lá na Prefeitura de Recife, não sei se vocês todos conhecem, o que chamavam lá de GoMei. Era uma solução de contratação de pequenos reparos, né, inclusive para as prefeituras, para as escolas e unidades básicas de saúde como um todo. Mas ela ainda, né, tinha um aspecto muito local e a gente precisou fazer alguns ajustes nessa ferramenta, no âmbito da nova lei de licitações, para que ela pudesse ser disponibilizada para todos os municípios do país que pudessem fazer uso, né? Então, a gente pegou algo que veio de uma prefeitura para um caso em específico e a gente levou ou nacionalizou essa solução e agora estamos disponibilizando para todos os municípios do país, né? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos uma breve explicação sobre essa plataforma. Só Oi, tem pessoas tentando entrar e não está conseguindo, os que não estão sendo liberados. bom, eu Ele está com não. medo de leão. Ele teve que passar para ele. Tem algumas pessoas aqui, tô admitindo aqui, tá? Tá. Não sei se poderia, mas apareceu aqui para mim, eu tô Foi admitindo as aberto, a pessoas. gente foi convidou. Maravilha. Acho que são 4 pessoas aqui que estavam aguardando. Deixa eu só autorizar todas aqui. Só um minutinho. Deixa eu só faltar uma pessoa aqui. Ok, autorizei todos aqui, tá? Bom, a ferramenta do Contrata, ou a solução do Contrata Mais Brasil, hoje ela vem a trazer a possibilidade de negócios locais e regionais. A ideia é fomentar, né, a economia do município em si. E por isso a gente iniciou nesse primeiro passo, trazendo os serviços de pequenos reparos a serem fornecidos pelo MEI. Tá? Eu costumo dizer, pessoal, que o Contrata Mais Brasil ele funciona como uma grande feira popular. Essa feira popular, o Contrata Mais Brasil, hoje nós colocamos uma banca, né, uma banquinha hoje nessa feira que se chama Serviços de Pequenos Reparos, que a gente analogamente trata como o edital que a gente publicou. Né? Então, só para fazer uma correlação, e a ideia é que a gente, no momento em que a gente for colocando, né, mais banquinhas ou mais editais, mais produtos, a gente vai populando melhor essa feira popular. Então, essa é a ideia do Contrata Mais Brasil no começo, tá? Então, o primeiro passo, o que ele vai fornecer, né? Então, a ideia aqui é para microempreendedores individuais, e por que isso? A ideia é que a gente possa fazer com que o dinheiro circule dentro do próprio município. Né? Então, geralmente o MEI é ele mesmo que presta o serviço. Eu estou vendo aí na câmera da AGM aí, né? Acho que está tendo reforma aí, né? Do lado, né? Vai que daqui um tempo, ou se precisa de um ajuste, ou de uma cortina, ou de ajustes de uma vidraça, e que esse serviço poderia ser contratado pelo Contrata Mais Brasil. Por que não? Então, a ideia, né, pessoal, é fazer com que esses MEIs desses municípios prestem diretamente esse serviço. E a ideia, pessoal, é que seja muito desburocratizado, tá? Então, eu vou explicar mais para frente aqui como é que é a sistemática, mas a ideia é que a gente deixa de ter a construção para cada contratação diversos documentos
da fase interna, que a gente chama, né? O termo de referência, o próprio edital. E eu vou explicar mais para frente como é que a gente fez essa mudança de paradigma, tá? Por que que a gente foi e trouxe para o MEI? Dois motivos, né? Um, eu já disse que é para o dinheiro circular dentro do município e o próprio prestador de serviço ser ele mesmo, né? Ele ter uma subcontratação, como a gente é costumais a ver aí em outros tipos de contratos, tá? Então, essa é uma questão importante desse público. E a outra coisa é a questão, um âmbito bem social, onde a gente tem uma percepção de pertencimento desse público, tanto de quem está recebendo e quem são os beneficiários. Por exemplo, vou trazer aqui um relato de um aluno de uma escola lá da Prefeitura de Recife, aonde o pai desse aluno foi contratado para fazer uma reforma e uma pintura em um muro dessa escola. O efeito que se trouxe com essa prestação de serviço tão próxima de um ente que estava ali sendo beneficiário direto foi uma proteção deste próprio aluno. Então, esse aluno, né, ele trouxe uma forma de proteção para que outras pessoas não pudessem macular aquele serviço, a sujar o muro que o pai dele tinha gastado esforço, é suor do pai dele ali. Então, traz esse outro aspecto também, além do fomento local e de aumento de renda para o município, para o MEI que está prestando esse serviço, né? Então, tem esses dois aspectos da sustentabilidade que estão hoje como objetivos na nova lei de licitações, na 14.133, e a gente pegou esses dois aspectos da sustentabilidade, o econômico, né, ao fomento local e regional, e ainda assim o aspecto social do engajamento das pessoas, dos beneficiários finais, que seriam ali colocados como primeiros receptores desse serviço público de qualidade que eles irão receber, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os microempreendedores individuais, além disso, eles eram colocados à margem das contratações públicas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 16 milhões de MEIs registrados no país e apenas 70 mil estavam cadastrados como fornecedores do governo em algum momento. Então, era um público muito marginalizado, ou ficava à margem das contratações públicas, e a gente agora tem esse condão e essa meta, né, de aumentar a participação desses MEIs no âmbito das contratações públicas de forma descomplicada, e aí vem a ideia do Contrata Mais Brasil ser designado inicialmente para o microempreendedor individual. E o que que o Contrata Mais Brasil trouxe, né? Então, hoje o Contrata Mais Brasil, ele tem a banquinha, como eu disse a vocês, ele vai apresentar ali as possibilidades de contratação de serviços de manutenção e pequenos reparos, né? Ele ainda é aberto para estados e municípios, ou seja, qualquer um pode utilizar. E a plataforma é 100% gratuita, sem taxas ou comissões. Ela faz parte do rol, né, de sistemas, do ecossistemas do governo federal, que está sendo disponível para fazer adesão. Isso quer dizer que bastam que vocês queiram utilizar a plataforma do Contrata Mais Brasil, faça a adesão e comece a utilizar. Simples assim. Não tem nenhum tipo de pegadinha aqui, não tem nenhum pedido de contribuições posteriores, então não há nenhum tipo desse tipo de cobrança, é totalmente gratuita, basta que vocês tenham interesse, e esse é o principal motivo da gente estar aqui hoje, nessas 2 horas aqui à tarde, né, para falar um pouco e vocês levarem esse conhecimento dos dirigentes e secretários de todos vocês aí, tá bom? Passando mais um pouco, só para vocês terem uma ideia do montante que hoje era circulado em serviços de manutenção e de pequenos reparos no âmbito do âmbito do Portal Nacional de Contratações Públicas. Eles foram estimados, esses valores, cerca de 6 bilhões de reais foram gastos, ou na verdade foram designados, né? A gente chama de homologados aqui, acho que todo mundo já conhece ou está familiarizado com essa conceituação de homologados em 2024 só para serviços de pequenos reparos. Então, nós temos aqui um grande impacto enquanto fomento à economia local e regional. Esse é o valor que pode circular dentro do seu município. Basta que vocês façam
designação, né, de que serão realizados as contratações através do Contrata Mais Brasil, para que esse dinheiro circule dentro da economia do município. Tá bom? Deixa eu só passar aqui mais uma, porque eu estou fora. Pronto. E aí, uma coisa bem importante, né, pessoal? Isso aqui eu costumo gastar um pouquinho mais de tempo aqui para falar um pouco mais sobre a segurança jurídica, porque que esse é um dos aspectos, né? E acho que a presença do presidente do TCM, né, o Joaquim Castro, traz para nós aqui uma segurança até maior, e, inclusive eles mesmos já são um dos órgãos de contas, né? Que estão utilizando, já fizeram a adesão, estão contratando. O Tribunal de Contas da União também já fez a adesão, estão em trabalho de iniciação das suas publicações de oportunidades aqui dentro. Então, a segurança jurídica que está embasada ao Contrata Mais Brasil, é, ela não fez nenhuma alteração enquanto normas na Lei Geral de Licitações. O que que a gente fez aqui? Hoje, ela está baseada basicamente no credenciamento, tá? O credenciamento hoje é a base legal do Contrata Mais Brasil, combinada com o pronto pagamento. Então, são dois aspectos que fomentam aqui ao Contrata Mais Brasil, ou estão suporte ao Contrata Mais Brasil enquanto hipótese legal. Então, inicialmente, ele é um credenciamento na hipótese, na terceira hipótese, que é de mercado fluido. Então, nós temos lá no credenciamento três tipos de credenciamentos, né? O paralelo e não excludente, nós temos aquele A indicativo de terceiros, né? E o outro que é o do mercado fluido. O Contrata Mais Brasil está baseado no mercado fluido. Isso quer dizer que, necessariamente, eu não preciso fazer pesquisa de preços. Então, para eu lançar e utilizar uma contratação, eu não devo ou não preciso fazer, na verdade, devo não, eu não tenho a necessidade de fazer um valor estimativo anterior para que eu possa depois publicar a minha demanda, tá? Então, isso é bem importante deixar claro para vocês. E o outro aspecto que eu trouxe do credenciamento é que ele necessariamente, ao final da rodada de negociação ou das propostas, ele gera ou decorre desse credenciamento uma inexigibilidade. E essa inexigibilidade é que vai ser publicada dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas, dando transparência da contratação que está sendo feita dentro do Contrata Mais Brasil. Ou seja, nós temos os aspectos de transparência, nós temos os aspectos de concorrências, né, e isonomia nesse sentido. E eu vou explicar mais a vocês, mais posteriormente, como é que é a dinâmica do próprio Contrata Mais Brasil. É, neste ponto, pessoal, nós temos ainda um. Everton, Oi, deixa eu te perguntar, está sendo gravada essa reunião? acredito que sim, pelo menos na tela aqui está parecendo que está sendo gravado, tá? Aí depois você vai disponibilizar para a gente? Isso, acho que o pessoal da AGM pode disponibilizar e eu vou encaminhar para vocês também essa apresentação aqui, tá? E eles podem compartilhar com vocês. Ok, obrigada. De nada. Um outro aspecto da segurança jurídica que eu queria trazer para vocês, além do credenciamento em si. Everton, Oi. só para esclarecer, está sendo gravada. Nós vamos enviar para todos os prefeitos, grupos de secretários da GM. Tá, prefeito? Pode ficar tranquilo. Ah, maravilha, maravilha. Show de bola. Bom, retornando aqui, né, à questão da segurança jurídica, então eu falei sobre o credenciamento, a base é o mercado fluido, né, na hipótese de mercado fluido, e então, ao final da rodada de negociação, ele se decorre ou se concretiza em uma inexigibilidade que será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Um outro aspecto da segurança jurídica e também hipótese de contratação é o artigo 95, que fala do pronto pagamento. E se vocês perceberem lá na lei, ela fala em até R$ 10.000. Então, uma outra coisa que a gente trouxe, um aspecto de dinâmica para dentro do Contrata Mais Brasil, e como eu disse anteriormente, era a combinação desses dois artigos,
o do credenciamento e o do pronto pagamento, cada contratação ela está limitada a hoje 12.545,11 centavos, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, uma manutenção de uma unidade básica de saúde, eu vou lá reformar todos os estofados da sala de espera, por exemplo. Eu não posso contratar esse valor se for acima desse valor de 12.545,11 centavos, tá? E esse valor é um valor por contratação. Então, eu tenho que dois aspectos aqui enquanto a segurança jurídica e a forma como a gente faz a realização das contratações na plataforma, na solução do Contrata Mais Brasil. Esse valor é um valor que é reajustado anualmente, né? Se vocês olharem lá na lei, o valor está lá em R$ 10.000, mas a gente solta todo ano aqui, publicamos todo ano, um decreto reajustando diversos valores que estão descritos lá na lei de licitações, e é provável, né, que agora em dezembro e a partir de janeiro do ano que vem, o valor seja um pouco maior, com base no reajuste do IPCA, que a gente deve publicar aí no final do ano, tá? Então, mas hoje está valendo o valor do decreto, hoje é de 12.545,11 centavos. Isso é importante para vocês, porque nesses dois aspectos vocês podem, inclusive, avaliar, né, como melhor atender ali as necessidades de vocês, tá? Então, esse é o aspecto jurídico que eu tenho e a base e hipótese legal que está sendo colocado. Uma coisa importante que eu trago para vocês e que sempre me perguntam e o fracionamento? E aí eu vou ser muito categórico nessa explicação para vocês. Não existe fracionamento em inexigibilidade. Fracionamento só pode ser observado quando numa dispensa de licitação e ainda nos incisos 1 e 2 do artigo 75. Então, não se fala em fracionamento de despesa enquanto estou me utilizando do credenciamento e esse credenciamento necessariamente se concretiza ao final de uma inexigibilidade, tá? Então, para deixar claro, não há nenhum tipo de fracionamento nesse sentido. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês esse projeto, essa solução, ela foi construída a várias mãos, né? Eu não sei se vocês perceberam lá na página inicial, mas temos diversos órgãos que atuaram junto, né? E aí eu trago dois em especial para que vocês tenham ainda mais segurança em levar essa informação, em colocar a possibilidade do uso do Contrata Mais Brasil dentro das necessidades de vocês, das prefeituras aí que estão aqui presentes, né? A AGU, a nossa Advocacia Geral da União, então essa é uma coisa bem importante. Eles trabalharam conosco, e aí eu já passo aqui para o próximo, que foi no parecer. Esse eu vou deixar até aqui para vocês um tempinho aqui o QR Code, para que vocês possam ter tempo aí de capturarem as informações aí, né? A AGU, ela emitiu esse parecer que era possível que a gente realizar a contratação via credenciamento com base no mercado fluido e a gente disponibilizar isso numa plataforma para que outros órgãos pudessem utilizar, tá? Então tá aqui a base legal que a AGU nos trouxe. Nós, enquanto MGI, a partir desse parecer, né, trouxemos e escrevemos aí, né, publicamos uma instrução normativa da SEGES, daqui da Secretaria de Gestão, a instrução normativa 52, que traz todos os aspectos regulares da própria solução. E ainda assim, em conjunto aqui, dentro do órgão central, nós, enquanto DELOG e Central de Compras, realizamos a publicação do edital, e esse edital trata dos serviços de pequenos reparos. Lembra que eu falei para vocês que lá era a Contrata Mais Brasil, análogo a uma feira popular, e que essas feiras ou essas bancas que poderiam ser colocadas lá, o que poderiam ser negociadas dentro do Contrata Mais Brasil, eram análogos aos editais. Então, essa primeira banquinha do edital é o edital de serviço de pequenos reparos destinado exclusivamente ao MEI, tá? Isso é importante trazer para vocês, porque, pessoal, todas as regras que estão colocadas ali foram feitas pelo órgão central. E daí vem a questão do funcionamento da plataforma. Isso é importante, porque assim, o que nós fizemos aqui enquanto órgão central? Nós, atribuindo para nós, enquanto gestores da plataforma e da solução,
fizemos o planejamento da contratação. Então, não existe não fazer o planejamento da contratação. Ele só foi feito de forma diferente. A forma diferente foi o órgão central fez isso centralizado, né? Então, nós, enquanto Delog e Central de Compras, fizemos o estudo técnico preliminar, nós fizemos o termo de referência, nós fizemos o edital e publicamos dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. Ah, Everton, e agora, o que que eu faço então? Qual é o meu papel? Bom, o seu papel, necessariamente, o que a gente chama aqui, é muito análogo ao que vocês já faziam enquanto determinado o DFD, o Documento Formalização de Demanda. Então, a gente inverteu o processo de planejamento da fase interna da contratação. Nós fizemos os documentos que definem a regra, como isso pode se dar, quais são as condições de fornecimento, e, na verdade, vocês vão entrar, e aí vocês que eu falo, qualquer órgão comprador, vão entrar com a demanda de vocês. Né? E por isso a gente carinhosamente chama aqui do DFD em formas diferentes. Então, geralmente no rito normal, eu faço o DFD, estudo técnico preliminar, faço o termo de referência e o edital. Bom, o que que nós fizemos? O DFD passou para uma outra fase. Nós fizemos o estudo técnico preliminar, o termo de referência, o edital, e vocês vão lançar os seus DFDs, que é análogo às suas necessidades. Ponto. É isso que vocês vão fazer nesse primeiro momento. E aqui, por isso que eu estou colocando aqui no item 1, o edital de credenciamento pelo governo federal. O item 2, que é a publicação das demandas de vocês, que não precisam ser realizados nenhum tipo de ETP, TR ou edital, nem regulamentação específica. A não ser, claro, que vocês definam, e aí no âmbito da governança, definirem no município de vocês que queiram, né, regulamentar de alguma forma. Mas não há necessidade para utilizar o Contrata Mais Brasil de nenhuma regulamentação. Então fica a critério, na verdade, de cada ente, de como vai fazer essa governança, tá? E como é que se faz depois aqui na seleção do fornecedor? Eh, Quando vocês publicam a demanda, e aqui eu já vou passar aqui para o formulário, depois eu volto lá, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão preencher um formulário muito simples. Qual é o serviço? Qual é o órgão demandante? Qual é o endereço que vai ser realizado o serviço? E aí você vai escrever a demanda, você vai indicar aqui, inclusive, qual é o prazo de pagamento, e aí esse prazo de pagamento é após a emissão da nota fiscal. Você vai colocar diversas, inclusive pode colocar fotos do local, né, ou do evento, do móvel, ou do bem, onde precisa ser alterado, para ajudar, inclusive, os MEIs a apresentarem uma proposta e não necessariamente ter que se deslocar até o local para que ele possa fazer ali a sua orçamentação. Tá? Então, esse é o formulário que vocês vão preencher enquanto demandantes. E vocês vão colocar todas as informações das necessidades de vocês. Tá? Na seleção do fornecedor, isso é importante colocar para vocês, nós utilizamos o critério de julgamento menor preço. Ah, Everton, quer dizer que eu só posso contratar pelo menor preço? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que, como a lei ela me traz o critério de julgamento, eu não conseguia me afastar desse critério de julgamento. Então, esse é o critério de julgamento que vai ser utilizado pelos compradores públicos na seleção do fornecedor. Ao final, vocês vão colocar um prazo de recebimento dessas propostas. Ao final desse prazo, vai ser levado a vocês a um julgamento dessa proposta. Esse julgamento dessa proposta vai ser ranqueado de forma do menor preço para o maior valor, né? Mesmo ainda assim tendo a oportunidade, a possibilidade de você ainda, a contratante, dizer, olha, não vou contratar o menor preço, porque a minha necessidade não foi atendida somente pelo menor preço. Eu vou falar um pouco mais específico nesse caso, porque neste caso, em especial, é muito importante o prazo de realização do serviço. Então, são duas coisas que a gente necessariamente vai utilizar objetivamente para coletar as propostas dos MEIs: valor e o tempo que ele vai me prestar esse serviço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quebra a porta de entrada da câmara, ou uma porta de um banheiro,
do plenário de uma Câmara Municipal. Bom, eu preciso resolver isso o mais rápido possível. Abro uma demanda dentro do Contrata Mais Brasil e indico qual é o prazo que eu quero que seja resolvido esse problema. E os MEIs vão me apresentar essas propostas, apresentando o prazo que ele vai resolver, ou que ele vai atender, e o valor. Eu vou ranquear essas propostas para vocês, e vocês podem, na verdade, enquanto contratantes, avaliarem qual é a melhor proposta no sentido de mais vantajoso, e por isso que eu trago o prazo. Pode ser que eu não possa esperar um prazo maior do que o estimado por mim. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Eu preciso que seja amanhã precisa ser resolvido o problema ali da porta do plenário da Câmara. Gente, eu tenho lá. O primeiro me apresentou uma proposta de R$ 100. Vou colocar aqui valores aleatórios, tá, pessoal? Mas num prazo que na segunda-feira estaria resolvido. Eu tenho outro que me apresentou um valor de R$ 150, e ele conseguiria me resolver até sexta-feira próxima. Então, eu posso avaliar, inclusive, se esse de R$ 150, e para mim é muito mais vantajoso e vai atender a minha necessidade plenamente, do que apenas olhar pelo menor preço. Então, justificadamente, você vai lá no item de 100, do fornecedor que te apresentou a proposta de R$ 100, e vai justificadamente dizer assim, olha, não aceito essa proposta porque o prazo de atendimento é maior do que a minha necessidade. Então, necessariamente, você já vai para o próximo e vai poder contratar o de R$ 150, para que se entregue no menor tempo possível para atender a sua necessidade plenamente. Tá? Então, isso é importante colocar para vocês, porque fica tudo registrado na plataforma, o porquê da seleção não do menor preço, porque você justificadamente disse que esse não te atendia, e esse é um exemplo prático que eu trago para todo mundo, para que vocês possam não necessariamente ter outras oportunidades ali de julgamento da proposta, que não somente o maior valor, tá? Isso é uma coisa bem importante para nós aqui. Neste ponto, quando eu fechei e disse quem é que vai realizar a contratação, ele vai ser publicado uma inexigibilidade lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, e de lá você segue adiante com o seu pagamento, como você já faz aí rotineiramente. A gente não fez nenhum passo ainda de realização de pagamento. O que a gente traz para vocês são experiências do que a gente está colhendo aí, rodando o Brasil afora, né? Então, Prefeitura de Recife, por exemplo, eles pagam no Pix. Então, o próprio demandante, ou seja, o gestor da escola ou o gestor da unidade básica de saúde, eles distribuem lá o valor para eles, e eles são responsáveis para realizar o pagamento disso. Então, por isso que é importante, e eu trouxe para vocês a questão do pagamento, ou prazo de pagamento, após a emissão da nota fiscal. Porque o que a gente teve de discussões aqui, enquanto na elaboração da plataforma, foi um retorno do próprio MEI, dizendo: olha, eu não tenho fluxo de caixa para aguardar quanto outras contratações. Então, eu preciso que este pagamento, no mínimo, seja cumprido naquele prazo que você me destinou. Ele não está dizendo que precisa pagar no primeiro dia útil, após a emissão da nota fiscal, mas que seja pago dentro daquele prazo que você estabeleceu quando você lançou a demanda. Geralmente, se vocês acessarem aí, depois que quem tiver curiosidade, entre aí no Contrata Mais Brasil, que você vai ver, tem algumas oportunidades já abertas lá, e essas oportunidades abertas já tem lá as estimativas e prazos estabelecidos de prazo de pagamento. Então, isso é uma coisa bem importante, é uma coisa que a gente está olhando com carinho, e para que a gente possa não macular a própria solução como um todo, tá? Então, para manter a saúde, né, de MEIs e de compradores, a gente precisa estabelecer esse acordo aqui de cavalheiros, dizendo: olha, eu vou te pagar no prazo em que eu estabeleci, mas eu também preciso que você apresente ou execute o seu serviço no prazo em que a gente firmou aqui, tá? Isso é bem importante, porque se vocês olharem na IN 52, nós temos lá uma possibilidade de acautelamento. E o que é isso? Nada mais do que uma moderação da plataforma como um todo, inclusive com possibilidade de suspensão, seja de órgão que não pague naquele prazo estabelecido, seja dos fornecedores que não estão exercendo ou não
e não estão prestando o serviço da maneira que deveria ser feito, né? Então, acho que a gente tem essa possibilidade aqui dentro da plataforma também, tá? E para o fornecedor, como é que é? Cara, para o fornecedor, basicamente, ele precisa do GovBR dele, ele entra na plataforma, ele vai digitar o seu CNPJ, ele já vai estar registrado no SICAF. O que que é o SICAF? O SICAF é o nosso sistema de cadastramento de fornecedores, onde eu tenho diversas integrações e com o CNPJ do próprio MEI, eu consigo trazer toda a regularidade fiscal, se ele tem sanção, se ele pode ser contratado pela administração. Então já fica pronto isso num primeiro momento para que ele já possa apresentar uma proposta. Eu não tenho que ficar colhendo informações ou documentação além mais do que o próprio SICAF. Essa é uma das premissas, inclusive, da própria plataforma, de ser documentação zero. Então, a ideia é que não precise que o fornecedor apresente nenhum tipo de documentação para que ele possa realizar negócio com o governo. Veja, gente, estou falando aqui de serviços muito simples, muito rápidos, prestado pelo MEI. Então, não faz muito sentido trazer todo o peso da licitação tradicional para essa nova forma de contratação aqui, tá? E ele vai informar ainda, né, qual é o serviço que ele presta. Por quê? Porque esse serviço que ele presta, ele vai ser uma ferramenta de match entre quem está contratando com quem quer ser contratado. Eu preciso de pintor. Cara, vamos supor que 10 escolas precisam de pintores. Essas 10 escolas, esses MEIs desse município aí, vai receber no seu WhatsApp a informação de que a escola X está precisando de pintor, e tem uma demanda de pintor publicada para que ele possa apresentar uma proposta. A gente não quis, e a ideia também não é trazer nenhum tipo de aplicativo para móvel, né, para os MEIs. A gente utilizou o que ele já utiliza no seu dia a dia, mais uma forma da gente eventualmente trazer uma simplicidade que ele já possa utilizar de imediato. Então, ele recebe no seu WhatsApp, apresenta lá a proposta, e como eu disse a vocês, neste primeiro momento ele vai apresentar duas informações, como ele já presta para os seus clientes, seja eles privados ou públicos. Eu vou dizer qual é o valor que eu faço aquele serviço e em quanto tempo eu faço aquele serviço. Basicamente, é isso que ele vai apresentar. E ele recebe, aqui é só uma telinha de como ele recebe no WhatsApp a mensagem de que ele tem ali uma oportunidade daquele serviço que ele cadastrou, e inclusive ele pode cadastrar mais do que um serviço, para que ele possa prestar e ali apresentar a sua proposta, né? Esse é mais ou menos o funcionamento, pessoal, do Contrata Mais Brasil e a dinâmica como um todo. Bom, chegou num ponto aqui que eu vou dar ponto e vírgula, né? E aí vou passar por uma outra explicação aqui. Quem pode e como eu faço para utilizar? Bom, temos duas formas de tratar esse assunto. Primeiro, se a sua prefeitura, né, ou a sua secretaria já utiliza os sistemas do governo federal, você já é aderente ao CIASG. Com isso, basta que você, entre os usuários já cadastrados na UASG de vocês forneçam dois perfis a esses usuários. Um perfil chamado de demandante e um perfil chamado de autorizador. O autorizador, pessoal, é o perfil que vai entrar no Contrata Mais Brasil pela primeira vez e vai fazer a adesão do município ou daquela secretaria ao Contrata Mais Brasil. A partir desse momento, vocês já podem publicar uma demanda dentro do Contrata Mais Brasil para o seu órgão contratante, né? O perfil demandante é o perfil que vai apenas registrar a demanda, mas ele não tem a competência e a autonomia de tornar pública uma contratação. Tá? Então, necessariamente, é como se eu estivesse dizendo aqui: olha, o seu ordenador de despesa é como se fosse o autorizador. É ele que vai
publicar ali a demanda e vai dar a ratificação de que pode ser contratado aquele serviço. De outra monta, né, o demandante, ele é apenas o registrador ali, né, da demanda dele, mas ele ainda não, ele encaminha para esse autorizador quais são as suas demandas e este vai decidir se vai ou não publicar, tá? Então, o demandante, ele não tem esse viés aí e a competência de tornar pública uma proposta. E a partir do momento em que você está do CIASG, é isso que vocês têm que fazer lá no SGA, tá? Então, são 2 perfis pelo SGA e você vai dar perfis para esses usuários que são cadastrados na sua UASG. Para quem não utiliza nenhum sistema do governo federal, no âmbito de compras públicas, né? Quem não fez adesão ao Compras Gov, por exemplo, ou usa o SICAF, ou usa qualquer outro dos nossos sistemas aqui do governo federal enquanto compras públicas. Você vai ter que entre dentro do SGA, realizar o preenchimento de um formulário, né? Esse formulário ele é eletrônico. Você ao final você vai imprimir esse formulário, pedir para que a autoridade competente, né, assine esse formulário, encaminhe todas as informações através do próprio SGA ali para a adesão, e então a nossa equipe vai receber esse termo de adesão e vai criar ali, né, uma UASG para vocês com todos aqueles usuários que vocês definiram no próprio formulário, com os perfis que vocês definiram também nesse formulário. E aí, então, nós iremos disponibilizar as informações via e-mail, e as informações vão estar todas nesse formulário para vocês. Então, a partir desse momento, quando a gente retornar com o e-mail com as credenciais de vocês e as informações, a adesão já está realizada. Basta que vocês, de novo, né, com o usuário que tem o perfil de autorizador, acesse o Contrata Mais Brasil e faça a sua adesão, e a partir daí vocês já podem publicar uma primeira demanda, tá? Aqui é mais ou menos, pessoal, se vocês tiverem a curiosidade, quiserem acessar aí, já está aberto. Uma das coisas que a gente colocou é que as propostas não precisam de as oportunidades, desculpa, não precisa de nenhum cadastro. A ideia é mostrar para o MEI, num primeiro momento, como ele pode ter acesso, quais são as oportunidades e como é que ele pode ter, eventualmente, negócios a fazer com as prefeituras aí que estão ao redor dele ali, né? Ou com a prefeitura a qual ele está vinculado, e aí ele já pode, tendo ali uma interesse, ele já pode fazer-se uma proposta. Lembra, fazendo uma proposta, o que ele vai fazer? Se ele não tiver feito a adesão ou o credenciamento, ele vai utilizar o GovBR dele, seu CNPJ, e a partir daquele momento ele já pode fazer a sua proposta. Simples assim, sem burocracia, tá, pessoal? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é enquanto números, né? Nós temos aí em torno de 150 dias do lançamento dessa plataforma. Ela foi realizada no encontro de prefeitos aqui em fevereiro desse ano, né? Então, de lá para cá, acho que se eu não me engano foi dia 11 ou dia 12 de fevereiro, se não estou enganado, de lá para cá nós temos já 730 órgãos que aderem, né? E que aderiram, e temos hoje uma média de 4 adesões de órgãos por dia. Temos hoje cerca de 8 demandas por dia, já tem 1.300 demandas publicadas desde lá, né? Então, eu olho muito mais, não os grandes números, mas a média do que está acontecendo diariamente dentro da plataforma. Nós temos aí, até pouco tempo atrás, era a cada hora, um MEI, ele fazia ali o seu credenciamento, né? E hoje nós já estamos aqui com pouco mais de um MEI por hora ali, né? Então, cerca de 28 MEIs por dia já estão credenciados na plataforma. E aí temos aqui algo em torno de cada contratação gerando em torno de R$ 5.000 realizado, e ainda assim, né, algo em torno de R$ 485.000 por mês é realizado de contratação dentro do Contrata Mais Brasil. São informações ainda, se vocês olharem em números absolutos, né? Não faz muita diferença, mas veja que isso está pulverizado, gente. São 2,4 milhões de reais dividido por R$ 5.000 em cada contratação. Cada MEI desse aqui está ganhando cerca de R$ 5.000, e este recurso está ficando dentro do município de vocês, né? Então é importante trazer essa informação, porque ela faz total diferença de contratar uma empresa grande, aonde ela necessariamente vai emitir a nota fiscal na sua sede e fora do seu próprio município, não trazendo ali, né, o efeito
devolução arrecadatória ali de tributos com base no que a gente está gastando aqui enquanto recursos do próprio município, tá? Nessa primeira fase, como eu expliquei para vocês, né? Foi lançado em 11 de fevereiro, oportunidades para MEI, serviço de pequenos reparos, aberto para estados e municípios, a plataforma 100% gratuita. Numa segunda fase, e agora a gente está trabalhando com isso, a ideia é que nós colocamos o programa Dinheiro Direto na Escola, não sei se todos já ouviram falar, provavelmente sim, né? Então, a utilização dos recursos oriundos do PDDE poderão ser utilizados para a contratação de serviços de pequenos reparos pelas caixas escolares, nas escolas. Então, a ideia é que a gente já disponibilize isso agora até setembro, né? E ainda assim, gêneros alimentícios da agricultura familiar. Então, a ideia é a gente usar o PAA, é a gente usar 1433 para cumprir aqueles 30% que é destinado a este público de agricultura familiar, né? Temos aqui algo sobre alteração legislativa, mas depende muito mais do Congresso do que nós aqui. O que a gente já fez foi encaminhar um projeto de lei para fazer alguns ajustes para ficar ainda mais fluido essa possibilidade de contratação, e a ideia é que a gente possibilite não ainda a contratação, né, só de serviços de pequenos reparos ou de gêneros alimentícios, mas a ideia é que a gente abra para todos bens e serviços comuns, tá? Então, essa é uma ideia do que a gente está querendo nessa alteração legislativa. E ali para 2026, a ideia é que a gente tenha ali insumos médicos hospitalares, né? Então, luvas, seringas e outras coisas mais, e inclusão, e aí, mais uma vez, dependendo da alteração legislativa, a inclusão de outros bens e serviços comuns. Uma coisa que a gente precisa, e a gente vai avaliar ainda, é a questão da avaliação da qualidade de serviço. Isso é bem importante trazer para vocês, porque hoje a ideia é que já se avalie compradores e fornecedores. Ou seja, um fornecedor ele pode avaliar um comprador, em especial, lembra que eu falei sobre o prazo de pagamento, em especial quanto ao cumprimento do prazo de pagamento. E o comprador já um trabalho nosso, né, uma obrigação nossa de avaliar enquanto a qualidade se o serviço foi prestado daquele momento, né? Então, assim, nós já fazemos essa avaliação do fornecedor. Talvez a inovação que a gente está trazendo aqui é o fornecedor avaliando o comprador, principalmente no cumprimento também, em especial do prazo de pagamento, tá? Então, isso é importante trazer para vocês nesse sentido. E aí eu vou trazer aqui alguns benefícios, né, pessoal? Mas o que eu gosto mais de colocar é essa questão do desenvolvimento local, a agilidade, e assim, o que mais brilha meus olhos aqui, né, é o atendimento da necessidade da população. Por quê? É porque é este pessoal que vai ter rapidamente a percepção de que o poder público está sendo utilizado, os recursos públicos estão sendo utilizados pelo poder público de uma forma muito mais ágil e que ele vê e percebe que esses recursos estão sendo utilizados em prol dele. Eu não falei para vocês sobre a questão de uma reforma das poltronas lá de uma unidade básica de saúde. Isso foi verídico, pessoal. E foi um elogio que uma das prefeituras nos trouxe a respeito de um feedback, foi eles reformaram a UBS, um paciente tinha ido numa semana, 15 dias depois ele tinha voltado e ele já tinha visto lá a reforma feita e parabenizou fez um elogio público para a prefeitura, no caso lá, a gestora da unidade básica de saúde, pessoal. Então, vocês veem na prática como a percepção da população sobre a execução desses serviços, tá? Isso é bem importante para vocês. Aqui são os tutoriais, tá? Como eu vou mandar para vocês aí a apresentação, acho que isso vocês depois podem pegar, tá dentro do nosso portal, do Contrata Mais Brasil. Tem lá tutoriais para o agente público, tem o tutoriais para o MEI, né? E eu acho bem importante, pessoal, assim, eu não sei qual é o público que está aqui das secretarias, mas é muito importante um trabalho próximo do Sebrae com vocês, tá? Essa mobilização do MEI, né, para que eles possam realizar o seu credenciamento, né, e fazer com que a prefeitura em si coloque oportunidades para esses MEIs que estão credenciados, vai fazer com essa mobilização e gera receita para eles num primeiro momento, gente. Eu costumo dizer assim, né, cara, se eu fosse
ali um conselheiro de um prefeito. Eu sou do interior, né? No início eu falei, eu sou de Formosa, né? Então, lá se escuta muito rádio. Cara, eu seria o primeiro a marcar uma entrevista do prefeito, mobilizando, chamava o Sebrae, vamos lá para o atendimento do Sebrae lá, né, na sala do empreendedor, vamos colocar uma banquinha, uma mesinha lá do lado, vamos fazer com que esses MEIs façam parte daqui, mas também dentro da prefeitura, eu dizer assim, olha, pessoal, serviço de pequenos reparos, contrata Mais Brasil, vamos dar emprego para o MEI que está aqui dentro do nosso município, vamos fazer que o dinheiro circule dentro do nosso município. Então, acho que precisa tanto do poder público, essa mobilização para dentro, né, enquanto comprador, mas também para fora, enquanto aos MEIs. E aí a Secretaria, talvez, de Desenvolvimento Econômico possa ajudar nessa interlocução de fazer com que eu tenho que mobilizar as duas faces, né? Não existe comprador sem fornecedor e contrassenso também. Não existe fornecedor sem comprador. Então, uma coisa que eu costumo dizer quando eu vou apresentar o Contrata Mais Brasil, porque, gente, essa mobilização, principalmente nas prefeituras, ela vai fazer a diferença do sucesso do Contrata Mais Brasil no âmbito do seu município. Aqui, nós temos aqui a nossa central de atendimento, né? Tanto pode ser feito pelo portal de serviços.gestão.gov.br, quanto pelo nosso telefone ali do 0800 978 9002, na opção 3. Vocês já falam e tratam diretamente do Contrata Mais Brasil. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês aqui, né? Acho que gastei aí mais uma horinha aí do que estava colocado e estou aqui à disposição, pessoal, para eventuais dúvidas que vocês tenham aí, né? Para a gente tentar aqui dirimir e fazer com que vocês levem essas informações para dentro dos municípios, façam com que a economia do próprio município comece a girar, e aumentar a receita da população de vocês. Esse que eu mais espero, né? E Vai eu não ser bom sei até demais. quando a gente pode ter ali novos números, mas é perceptível num primeiro momento de que a plataforma ajuda as pessoas que estão precisando aumentar a receita, em especial neste momento. Everton, Everton, é, Arthur, da GM, tudo bem? Mais uma vez te agradecer, viu? Tá no mudo, acho que o pessoal da gente. Tudo. Ah, não, não. Está escutando? Oi, oi, oi. Oi, está escutando aí? Eu não estou escutando vocês. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Alô, oi, está escutando? aqui na Vocês estão chamada escutando o nós pessoal estamos da GM escutando, ou viu, só eu que Everton, não a estou escutando? GM? Nós estamos escutando, Everton. Nós estamos escutando ele. É esse não dá. Está escutando, Everton? Tá aí, tá escutando. Ah, só eu que não estou escutando. Peraí, deve ser algum problema aqui, só um minutinho. Oi, oi, oi. O sertão que ela fez. Oi, está escutando, Everton? Um minutinho, deixa eu só ver aqui. Oi, alô? Está escutando?